Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Hoje, gente, eu tenho alguns assuntos que eu quero compartilhar com vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Tô pedindo aqui inspiração a Deus para falar da melhor forma possível, né? Gente, eu não sei se tá acontecendo só comigo, sabe? Eu não sei se isso é fruto das minhas orações, eu não entendo direito. Sabe aquele negócio que você fica sem entender? De repente eu me vejo uma pessoa bem solitária, sabe? E eu fico pensando, Senhor, será que eu sou tão chata, tão ruim assim? Porque, mas Deus tem me mostrado muitas coisas, sabe? Uma vez eu pedi pra Ele, eu lembro que eu pedi, Senhor, as pessoas que tiverem na minha vida, que forem que queiram meu mal, sabe? Que finjam gostar de mim, mas que só queiram meu mal. Eu lembro de uma oração feita nesse sentido. E, gente, é muito ruim, porque é muito ruim e, ao mesmo tempo, é libertador. Vou ter que confessar, é libertador. A companhia que eu tenho hoje é do meu filho e da minha mãe. E meu marido e meu outro filho que moram em Juazeiro, e quando vem pra aqui, eu aprendi a ser solitária. Eu aprendi a não mendigar mais, sabe? E aprendi que por mais que doa, porque dói, gente. Dói muito quando algumas pessoas se afastam da sua vida e parece que não estão nem aí pra você, sabe? Eu não vou chegar aqui e ficar forte. Eu nem ligo. Não, gente, dói. Dói sim, sabe? Pessoas que você costumava ver, conversar e saíram da sua vida. E muitas vezes, gente, eu cheguei à conclusão que algumas pessoas é realmente um livramento. Foi realmente. Teve pessoas que muito íntima, muito família, assim, muito perto, e ao mesmo tempo distante, né? Mas uma familiar minha, a gente chegou a discutir. E ela disse verdades, assim, dela, né? As verdades dela, muito, que doeu muito. E eu também disse minhas verdades. E eu não consigo, gente, achar que agora ela já tá tudo bem, não tá mais se importando com isso e tá. Porque eu bem conheço essa pessoa. E pelo tom de voz dela, os áudios que ela manda pra ela me convida pra alguns eventos, algumas coisas. Gente, eu não vou porque eu não tenho cara pra isso, entendeu? No meu aniversário ela me mandou um áudio e tudo, e mandou umas fotos passadas. Mas, gente, eu conheço a pessoa e eu sei que o tom de voz mudou, né? O jeito mudou. Eu não consigo mais acreditar, confiar, entendeu? É porque a gente passa por tanta coisa e a gente muitas vezes tem que ficar muda. Eu sofri muita coisa na mão de algumas pessoas, gente. Muita coisa mesmo, só eu sei como o meu psicológico ficou. Eu cheguei a ficar com depressão. E assim, tem pessoas que se importam muito com a minha vida porque eu não tenho um trabalho, uma renda fixa, uma renda financeira, porque eu sou dona de casa, gente. Meu trabalho é o meu lar, eu cuido do meu filho, da minha casa. E tem gente que nem paga minhas contas e se importa com isso, entendeu? Manda tipo que indireta. Tudo bem, a mulher que quer trabalhar fora, ótimo. Mas eu não acho que é errado também você trabalhar em casa. E assim, mesmo assim, Deus não me deixa faltar e Ele sempre me provê o que eu preciso. Eu não dependo totalmente do meu marido. Eu tenho minhas fontes de renda. Então, assim, gente, eu tô... É muito ruim dizer isso. Mas eu tô tão decepcionada, sabe? Mas eu vejo que esse lugar de decepção também é bom, sabe? Esse lugar de decepção é onde você vê os livramentos que Deus te dá. Ou seja, uma pessoa que brigou contigo recentemente
e vai te convidar para um negócio, para um evento, como se, tudo bem, já foi, já passou e tudo. Mas, minha gente, como se o tom de voz da pessoa tá totalmente imperativo, aquele tom de voz, sabe, muito, muito, que a pessoa não era desse jeito, a pessoa ria muito, tinha muito esse negócio de falar rindo e brincando e tudo. Um tom de voz assim, como se estivesse falando com uma empresa, com uma pessoa desconhecida, entendeu? Gente, eu parei. Eu acho que de tanto eu apanhar da vida que eu digo, não é a vida em si, não, de pessoas e acontecimento, eu fui criando uma resistência e fui começando a ler as coisas, as pessoas, os jeitos que ela reage, o jeito que ela fala, entendeu? Eu tenho muito isso. Muitas vezes eu percebo quando eu posso me enganar, claro, mas eu percebo quando uma pessoa está sendo falsa ou quando uma pessoa está sendo. Gente, eu consegui muito ler, né, as expressões e o jeito da pessoa falar, as expressões faciais e o jeito da pessoa falar. Se eu for um áudio, eu vejo ali o jeito que a pessoa fala. Eu estudei muito, assim, linguagem corporal e tudo. Eu gosto muito de conhecimento, então eu estudei muito e eu sei, gente, eu sei quando a pessoa não tá gostando de você, tá fingindo ou querendo uma reaproximação que no momento ainda tá, né, tá muito difícil. E, gente, eu tem pessoas na minha vida, assim como Deus permitiu que pessoas fossem, Ele também permitiu que pessoas viessem. E assim, gente, eu não consigo lidar com pessoas que me tratam mal. Às vezes de graça, gratuitamente, entendeu? Me trata mal. Tudo é comigo, assim, me culpa de coisas que eu nem fiz, sabe? E é muito difícil, gente. Eu tô aprendendo a aceitar. Às vezes eu começo a me indagar, né? Perguntar, Senhor, será que eu sou tão ruim assim? Senhor, eu tô pagando por algo. Mas ao mesmo tempo eu penso, e por que não pensar que Deus está me libertando de algo, me livrando de algo? Porque eu fiz uma oração e eu sinto que de alguma forma ele atendeu, entendeu? Ele tirou pessoas assim, tirou não, gente, tô afastada, não tirou. Essas pessoas, a gente não tá intrigada nem brigada, elas só estão distantes porque elas estão com a vida, tendo muito trabalho na vida, muita coisa para resolver. Mas, gente, é tão difícil conviver com pessoas que, assim, relacionamento é tão difícil, gente. Tão difícil, tão difícil. Eu não sei se sou eu que sou a pessoa difícil ou porque eu sou mais sensível e não aguento certas coisas, entendeu? Assim, se eu falo com a pessoa com carinho, eu não aguento que ela fale comigo com desrespeito, entendeu? Se eu não tô ofendendo ela, eu também não quero ofender. Uma coisa que eu queria muito pedir a Deus, eu queria deixar aqui registrado, era que eu queria ser mais forte. Eu queria não me abalar por tão pouco. Mas, gente, eu sou daquele... eu sou do temperamento melancólico. Então, as coisas em mim, elas ficam zoando aqui dentro de mim. Elas ficam dando, sabe? Eu fico relembrando, lembrando. Isso é horrível, gente. Aí é onde chega a tal da mágoa. Mas não é questão de mágoa também, só de mágoa. Eu penso assim, se uma pessoa te tratou mal a vida inteira... se ela sempre te tratou mal e vocês se afastaram por conta que teve que se afastar, você acha que se essa pessoa voltar para tua vida, ela vai ser verdadeira, ela vai te tratar bem, porque ela tem um problema contigo. Se ela te trata mal, ela tem alguma coisa ali que não foi bem resolvida contigo. Então, gente, eu tô, sabe, pra não prejudicar a minha saúde mental, porque eu tenho um filho pequeno que depende de mim. Então, assim, eu não quero ir para certos ambientes que eu sei que vão ser dito coisas, vão ser feito coisas que vai me magoar, e eu prefiro não, entendeu? Eu prefiro não ir.
Eu prefiro ficar em casa. Eu não tenho mais essa necessidade de viver em lugares assim muito. Assim, às vezes, gente, o que eu sinto falta realmente é de uma amiga para conversar, tá? O que eu sinto falta é isso, de uma amiga pra gente conversar, pra gente trocar ideias, sabe? Pessoas que me abalam psicologicamente, eu não sinto falta. Eu fico pedindo a Deus que elas não venham pra minha vida, que elas sejam felizes, sabe? Eu não desejo mal, gente, aqui de coração. Eu quero que elas sejam muito felizes, mas eu não quero que elas venham atormentar a minha vida. Então, assim, eu não sei se vocês passam por isso. Eu sei que eu sou uma pessoa que venho aqui, leio a Bíblia, falo do amor de Deus. E eu podia fazer só isso, mas eu quero que vocês me conheçam também. Aliás, eu não sei se vocês sabem meu nome é Veridiana. Eu sou casada, tenho 2 filhos. E, gente, eu queria dizer justamente isso. Eu moro aqui em Barbalha, Ceará, e eu queria dizer justamente isso pra vocês. Eu quero que vocês vejam esse meu lado. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Você aí do outro lado, você tem uma fraqueza, geralmente todo mundo tem, né? A gente tem fraquezas porque até o apóstolo Paulo, ele tem as fraquezas dele, né? Não, ele até dizia que a fraqueza, não, acho que era Tiago, né? Que na fraqueza, ai meu Deus, na fraqueza ele se sentia, era na fraqueza que ele se sentia forte, era o apóstolo Paulo, que quando Deus disse, eu não vou te livrar da... Ele pediu 3 vezes que livrasse do espinho da carne, então Deus falou que não, aí ele disse, né, ele disse, agora, pois, me vangloriarei nas minhas fraquezas, pois as minhas fraquezas, tipo assim, me fazem forte. Eu acho que é isso, gente, eu tenho essa fraqueza. Ah, pisa na bola comigo, mas não pisa muito não, tá? Não fica só pisando não, porque uma hora você não vai fazer parte da minha vida, nem que você queira, assim, porque eu realmente não aguento, entendeu? Assim, eu não quero pessoas na minha vida que vêm pra tirar o meu sossego. E eu não sei se é porque eu estou a ponto de me tornar uma cristã mesmo. Eu não sei se Deus está trabalhando comigo porque ele me escolheu e Ele está querendo trabalhar justamente isso em mim, essa minha fraqueza emocional de não aguentar certas coisas. Talvez Ele esteja trabalhando em mim, então Ele esteja permitindo tudo aquilo que mexe comigo para ver que eu fico mais forte. Pode ser também, né? Então, assim, eu sofro com as pessoas que eu gostava muito, que eu gosto até hoje, e estão longe da minha vida. E tudo bem, né? Por isso, talvez elas voltem depois, né? Com certeza, eu creio que um dia a gente vai se ver, vai conversar e tudo. Mas eu não sinto falta, gente, de pessoas que minam minha energia, que roubam minha paz. Isso eu não sinto. E Deus me perdoe, ele fala para orar pelos inimigos. E eu oro. Eu vou até orar mais, colocar no caderninho de oração alguns nomes que eu tenho que orar. Porque eu sou sensivelmente abalada. Eu sou uma pessoa muito sensível. Então, se você dizer tal coisa comigo de uma forma grosseira, com alguma coisa grosseira, você vai me magoar. E eu acho isso horrível. Porque eu não queria ser assim, uma pessoa frágil, né? Uma vez eu vi no Instagram uma bonequinha toda quebrada, né? E ela quebrando e ela se colando, uma bonequinha de porcelana quebrada, com as perninhas quebradas, toda quebrada, e ela se colando. Aí chegou um homem, né? E começou a ajudar e a colar ela e colocou ela no braço. E assim, ali pra mim, simbolizava o amor de Deus. E ali pra mim, aquele homem, sabe? Colocar a bonequinha no braço. E ali, pra mim, aquela bonequinha quebrada, que eu até compartilhei, simbolizava muito a minha vida, eu mesmo. Quantas vezes eu me senti totalmente quebrada. Quebrada porque pessoas me disseram coisas e eu fiquei magoada e remoí aquilo e fez mal. Hoje eu tento não remoer, gente. Eu não vou pra cama porque, na realidade, eu tomo um remédio pra dormir que eu nem tenho tempo de ficar, sabe?
pensando, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então eu não fico pensando, mas antes eu não dormia pensando em coisas que às vezes eu tinha dito e eu me arrependia, ou em coisas que a pessoa tinha dito comigo, porque eu era assim, eu não perdoava a mim mesma se eu falhasse com alguém e não perdoava o outro. E hoje não é questão de perdoar, eu perdoo, gente. Eu só não quero que a pessoa fique me acessando direto. Porque como que você perdoa e a pessoa volta de novo para sua vida para fazer tudo de novo? Vai ter uma hora que não vai, porque acredita, a gente é humano. E esse perdão 70 vezes 7 é bem mais fácil você perdoar se a pessoa tá longe. Se a pessoa estiver na sua vida e for obrigatório aquela pessoa na tua vida, aí você tem que fazer a lei dos 70 vezes 7. Mas se não for um negócio obrigatório, você pode perdoar ela onde ela estiver, orar por ela, pedir o melhor para ela e não trazer de volta para sua vida, entendeu? Porque, gente, o nosso emocional é algo muito... Tem pessoas que não têm nenhum problema emocional, né? Nem nada desse... Gente, muito bem, parabéns para vocês que não tem, porque realmente é muito bom não ter problema emocional, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia ou qualquer outra coisa do tipo, autismo, né? E muita gente nem acredita nessas doenças, eles rotulam como besteira. Porque ele não tem a mente de uma pessoa bipolar, ele não tem a mente de uma pessoa ansiosa. Assim, graças a Deus eu não tenho muito ansiedade, eu não partilho muito disso, mas eu tenho um transtorno bipolar que me faz mudar de humor. Não é assim como muda de roupa, entendeu? Não é que eu tô aqui rindo e daqui a pouco eu tô com raiva, não. Às vezes acontecem pequenos gatilhos que podem levar eu a estar feliz e rindo e tudo, e naquele gatilho ali, eu de uma coisa ruim que aconteceu, uma palavra ruim que alguém me disse, eu já me fecho. Eu faço meu biquinho ali, que eu acho horrível. Faço, gente, e eu vou fazer o quê? Eu só posso pedir a Deus que tenha compaixão de mim, porque se Ele permitiu que esse transtorno viesse pra minha vida, Ele vai me ajudar a lidar. Ele deu um espinho na carne de Paulo, que eu não sei o que era, gente. A Bíblia não fala, ele permite esse espinho. Então, eu vejo o transtorno bipolar, entre outras coisas, como um espinho na carne, coisas que eu não posso me libertar, mas eu posso, com a ajuda de Deus, viver bem, viver longe de pessoas que me fazem mal, entendeu? E viver bem. Porque a coisa que eu percebi é que as pessoas, gente, sabe, pode estar que eu esteja culpando muitos outros, mas, gente, o que eu percebi, que um fator que me adoece muito é pessoas tóxicas, pessoas que me tratam mal, pessoas que me fazem mal. Então, assim, se eu fico longe dessas pessoas, eu consigo manter minha sanidade mental maravilhosa. Mas, de contrapartida, se eu começo a conviver com esse tipo de pessoa, eu não vou ficar bem. Eu podia falar aqui, mas eu tinha uma parente que ela vinha de uma cidade bem distante e toda a vida que ela vinha, gente, eu tava maravilhosa, ótima, bem de saúde, vivendo minha vida de uma forma maravilhosa. E sempre que ela vinha eu entrava em depressão, porque ela pegava tanto no meu pé, ela me fazia tanto mal que eu entrava em depressão profunda toda a vida que ela vinha. Teve épocas que eu comecei a pegar a Bíblia, que eu nem lia, mas que eu sabia que ela ia vir. Eu comecei tanto a pegar com Deus, mas não deu outra. Ela veio, eu entrei em depressão. Ela fez isso, acho que 3, 4 vezes comigo. Cada vinda dela era uma depressão. Até que um dia ela veio e eu tava num estado de, acho que mania, e eu tava muito valente. E naquele dia, eu disse coisas horríveis que hoje eu me arrependo, porque todas as vezes ela me botou no chão, entendeu? Mas naquele dia que ela veio, ela não me encontrou, ela não me deixou no chão, porque eu tava numa fase mais agitada, eu disse coisas e não quis nem saber, porque eu tava muito ferida, muito ferida. Ela me tratava muito diferente de todas as outras pessoas da família. Ela tinha ódio de mim. Ela é declarado aquele ódio, porque só podia ser ódio, gente. Uma pessoa que trata a outra daquele jeito. E era de mim, da minha avó. Ela tratava mal minha avó também. E a minha avó
Não, minha avó era um anjo de pessoa, sabe? Pra mim, a pessoa mais perto de Jesus que eu conheci foi a minha avó. Então, assim, gente, eu não sei se no meu canal tem alguém que tem algum problema emocional. Eu não sei, aliás, eu não conheço vocês do meu canal. É um desejo que eu tenho muito forte no meu coração de saber que você que me assiste, de onde você como é o seu nome, sabe? Eu tenho essa vontade, mas tudo bem, eu vou falando aqui um dia, eu sei que a gente vai se conhecendo aí nos comentários. Mas, gente, eu queria, assim, se eu fui muito eu, assim, falei muito de mim, desculpa, tá, gente? Às vezes eu não tenho com quem conversar. E essas minhas conversas ficam também aqui registradas. E você do outro lado que ouve, por favor, não julgue, porque a gente nunca deve julgar ninguém, porque a gente nunca calça o sapato do outro. Então, assim, não é porque eu seja rancorosa, do meu temperamento, dói mais em mim. Tem gente que nem liga, né? Escuta cada coisa e nem liga. Mas em mim dói, sabe? Machuca. Então, assim, eu não quero na minha vida pessoas que vão só me maltratar. Porque eu não sou lixo, gente. Eu sou filha de Deus. Eu sou serva do Senhor. Eu sou amada, cuidada. Deus está me regenerando dia após dia para servir cada dia mais a Ele. E eu não aceito essas coisas. Gente, mudando de assunto, ó. Tô fazendo um potinho aqui. Ver se dá para ler. É aqui que tá escrito: quem pode nos dar salvação? Aí é bem simples. Essa coisinha era maior, mas eu acabei cortando e ficou bem pequenininha. Mas aqui eu vou botar versículos bíblicos, se Deus quiser. Vou fazer vários versículos bíblicos e vou colocar aqui dentro para a hora que a gente quer ler, né, gente? Faz tanto bem. E eu tenho uns aqui escritos, eu vou ler para vocês, tá ok? É rapidinho, muito bonito esses versículos. Eu procurei os mais, assim, impactantes. Ó, o temor do Senhor é uma fonte de vida. Se desviarem dos laços da morte. Isso que era em Provérbios 14, 23. Aqui em Tiago 1, 19 tem: sabendo isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí aqui tem Salmos 37, 8, diz assim: deixe a ira e abandone o furor. Não te indignes de maneira alguma para o mal. Ó, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não se gaba, não se orgulha, não se gaba de novo, não se orgulha. Eu coloquei não se gaba, não se orgulha 2 vezes, ó, gente. Aí aqui, ó, em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É justamente, gente, às vezes as pessoas ficam tão focadas em riquezas e em ficarem ricos, milionários e tudo mais, e esquece de buscar primeiro o reino de Deus, não é? Então aqui eu acho muito bonito esse versículo, que busque primeiro o reino de Deus. Busca ao Senhor, porque tua saúde vai ser acrescentada, né? Tudo que é demais. O que tu comer, o que tu vestir, vai ser tudo acrescentado. É o que Deus faz comigo. Até hoje eu não preciso mais morrer de me sacrificar em um trabalho que me adoece para poder ter algum pouco de dinheiro e me fazer mal. Então, eu buscando ao reino, eu sei que ele vai me acrescentar, porque ele está prometendo aqui. Se tiver algum trabalho que Deus queira que eu faça, eu vou fazer. Eu já vendi bolo e pote, eu já vendi roupa, eu já vendi coisas do meu marido, né? Produtos de informática, eu já vendi coisas usadas, eu já vendi revista, mas isso foi na minha época de solteira, assim. Eu já vendi muita coisa, eu já fiz alguns trabalhos, mas não há nada mais importante do que servir a Deus. Para mim é primordial.
E assim, gente, como se eu tô mostrando quem eu sou aqui para vocês. Eu sou essa pessoa que às vezes entristece com palavras duras, né? Entristece o coração. Então, assim, gente, esse vídeo tá enorme. Se você chegou até aqui, diga, Deus é amor, tá bom? Eu ia ler o Salmo 91, mas o Salmo 90, eu vou ler o Salmo 90, depois eu vou ler, porque você é uma querida minha, uma amiga muito querida, que ela me indicou esse salmo e eu vou ler. Ela leu para mim num momento muito difícil, depois eu vou ler. Mas hoje eu não vou ler porque já tá tarde, mas eu li esses versículos para vocês, né? Fiquem com Deus, gente. Desculpa se eu vim falar um pouco de mim. É porque é que é uma sessão meio que terapêutica para mim também. Falar com vocês, contar para vocês, vocês conheçam mais de mim, né? Mas o foco aqui não é conhecer de mim, é conhecer de Jesus e conhecer da palavra. Mas, como eu quero trazer a palavra, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar sã, eu tenho que estar ótimo para trazer a palavra para vocês e para mim também, porque quando eu trago, não, eu já disse para vocês, eu primeiro me alimento dela. Então fiquem com Deus, fiquem na paz, até a próxima.